Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha no capítulo 10 de Daniel. Olá, um capítulo fascinante mesmo. Começa no terceiro ano do Ciro, rei da Pérsia, né? E Daniel está numa situação bem específica. Sim, ele está de luto, jejuando, são 3 semanas completas. E não é um jejum qualquer, né? O texto diz que ele não comeu nada desejável, tipo carne, vinho, nem perfume usou. Exato. Uma busca bem intensa, uma humilhação profunda diante de Deus. E é nesse contexto, lá na beira do rio Tigre, que, bom, acontece algo impressionante. Uma visão, né? Uma visão espetacular. Um homem vestido de linho, cinto de ouro puro. A descrição é, assim, de tirar o fôlego. Corpo brilhando como crisólito, rosto como relâmpago. Isso. Olhos como tochas de fogo, braços e pernas como bronze polido. E a voz, como o som de uma multidão. É muita coisa para processar. E o interessante é que só Daniel parece ter visto tudo isso. Pois é. Os companheiros dele sentiram um pavor enorme, mas não viram a figura. Fugiram, né? Deixaram Daniel sozinho, e ele fica como? Sem forças, pálido. E quando ele ouve a voz do ser, pronto, desmaia. É uma reação compreensível diante de tamanha manifestação. Mas a história continua. Sim, alguém toca nele, ele acorda, mas ainda tremendo muito. E aí vem uma saudação muito especial. A figura celestial o chama de homem muito amado. Que forte isso, né? Mostra um favor divino muito grande. Com certeza. E ele é encorajado a prestar atenção, porque a mensagem é para ele. E tem um ponto crucial aqui. Qual? O mensageiro diz que as palavras de Daniel, a busca dele por entendimento, foram ouvidas desde o primeiro dia. Ah, então a vinda desse ser é uma resposta direta à oração e ao jejum dele? Exatamente. Mas olha só que interessante. Essa resposta demorou para chegar. É verdade. Tem um atraso aí. O mensageiro mesmo fala, né? Fala assim, ele diz, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. 21 dias, o mesmo tempo do jejum de Daniel. Que doideira! Pois é. E ele precisou de ajuda. Miguel, chamado um dos primeiros príncipes, veio socorrê-lo. Isso abre uma janela para a gente pensar numa batalha espiritual acontecendo por trás, né? Sim. Uma luta ligada aos poderes que influenciavam o Império Persa. Uma conexão entre o céu e a terra, digamos assim. Uau! E qual era a missão desse mensageiro, afinal? Era explicar a Daniel o que ia acontecer com o povo dele, o povo de Israel, nos últimos dias. Ah, então a visão tinha um propósito profético focado no futuro do povo de Daniel. Isso. A visão era o meio, mas a mensagem sobre o futuro era o principal. E Daniel, como ele reage a mais essa parte? Ele fica impactado de novo, mudo, prostrado no chão. A intensidade é demais para ele. Precisa de outro toque para se recuperar. Sim, um toque de alguém semelhante a um filho de homem, que restaura a força e a fala dele. Aí ele consegue verbalizar a angústia, né? Diz que está fraco, sem fôlego diante da visão. É a fragilidade humana exposta. Mas, de novo, vem o conforto divino. Não temas, homem muito amado. Pai seja contigo. Ser forte. Sim, ser forte. E funciona? Daniel diz que se sentiu fortalecido com essas palavras. Incrível o poder dessas palavras de encorajamento. Verdade. E só depois de fortalecido é que o mensageiro continua, explicando mais sobre o conflito. Ele fala que vai ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, é isso? Isso. E depois do príncipe da Pérsia, viria o príncipe da Grécia. Pérsia, Grécia. Os impérios que dominaram aquela região. A conexão é clara. Muito clara. Mas antes de voltar para a luta, ele diz que vai contar a Daniel o que está no Livro da Verdade. O livro da verdade. O que será isso? Um registro dos planos de Deus? Parece ser algo assim, um registro celestial do que está determinado a acontecer. E ele menciona de novo o Miguel, né? Dizendo que só Miguel o apoia nessa luta contra esses príncipes. Exato.
reforça essa ideia de uma batalha espiritual de alto nível, onde Miguel tem um papel fundamental na defesa dos interesses divinos, talvez ligados a Israel. Então, resumindo um pouco o que a gente viu aqui em Daniel 10. Temos Daniel buscando a Deus intensamente. Recebe uma visão poderosa, quase incapacitante, de um ser celestial. Essa visão revela uma realidade de conflito espiritual, com entidades como esses príncipes da Pérsia e da Grécia. Conflitos que atrasam até respostas divinas e influenciam os rumos dos impérios na Terra. E o centro de tudo é uma mensagem sobre o futuro do povo de Daniel, que está registrada no Livro da Verdade. Fica aquela questão, né? Quem são exatamente esses príncipes? Anjos caídos? Entidades territoriais? É uma pergunta que ecoa até hoje. O texto não detalha, mas sugere essa camada invisível de poder e conflito. E essa dinâmica com o Miguel lutando, o que isso nos diz sobre como o mundo espiritual interage com a nossa história? Pois é. Talvez sugira que por trás dos grandes movimentos políticos e históricos existem forças espirituais em ação. É algo para a gente refletir, né? Essa visão de Daniel abre essa porta para pensar nessas outras dimensões da realidade.